Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Falando sobre mediunidade familiar, o Dr. Odilon Fernandes escreve: não há necessidade de que se seja médium espírita para obter comunicações dos espíritos. A mediunidade, como escreveu Kardec, é inerente ao homem e independe de condição religiosa, racial, social, sexual, etc. Até mesmo pessoas céticas, em determinadas circunstâncias, são capazes de receber comunicados do mais além, dirigidos especificamente a elas ou a outras pessoas de sua convivência, ou não, até mesmo pessoas descrentes, não é? O processo obsessivo é um processo mediúnico, obsessão é mediunidade. É comunicação de espíritos doentes, espíritos sofredores, como ensina Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Mediunidade é sintonia, ou em outras palavras, afinidade. E nesse sentido, precisamos considerar que nem sempre os espíritos interessados em contatarem-se com os encarnados encontram instrumentos com os quais se afinem. Muitas vezes, os espíritos querem se comunicar com os encarnados, mas esbarram numa dificuldade, né? Não tem um instrumento com o qual possam criar sintonia, estabelecer sintonia. Porque, vejamos bem, é como alguém que sai do Brasil, não é? Sai do Brasil, vai para a Inglaterra, por exemplo, não sabe falar inglês. Então fica difícil a comunicação. Não é que a comunicação não possa ocorrer. Ocorre, mas com limitações, não é? Com limitações. O espírito, para se comunicar com o encarnado, ele precisa estabelecer uma sintonia mental, não é? Falar a mesma linguagem do pensamento, através do pensamento. Falar a mesma linguagem através do pensamento. Criar uma afinidade, uma sintonia. Como nos diz aqui Dr. Odilon, notadamente é muito difícil que um espírito, encontrando um médium estranho a si e aos seus, se entregue a ele com a confiança que uma conversa particular exige, sobretudo abordando detalhes apenas conhecidos dele e de suas afeições. Quer dizer, é preciso que se crie entre o espírito comunicante e o médium um certo grau de credibilidade. É por isso que quanto mais o espírito convive com o médium e vice-versa, mais facilmente essa comunicação vai acontecendo, não é? Às vezes chega um espírito num centro espírita, por exemplo, chega um espírito, não é? Ele não conhece o médium, ele nunca esteve com o médium, ele não sabe do médium, o médium não sabe dele. Fica difícil a sintonia. A sintonia não é fácil assim, como a gente imagina, não é? É preciso se criar um grau de confiabilidade, haver confiança mútua. É por isso que entre espírito e médium, com o passar do tempo, é que essa sintonia vai melhorando. Essa sintonia, essa afinidade vai melhorando. É o que nos diz aqui o Dr. Odilon. O contato mediúnico de maneira espontânea e natural acontece na intimidade dos lares com muito mais frequência que se imagina. Daí ele está falando a respeito de mediunidade familiar. Com muito mais frequência, inclusive, que possa acontecer
nesse ou naquele centro espírita. Um familiar encarnado é o médium mais indicado para que um espírito familiar se comunique com ele e com toda a família. Agora aqui vem um caso interessante, né? Tem muita gente que fala assim: eu não acredito na comunicação do espírito pelo fulano, não, porque eles eram amigos, eles eram conhecidos. Eu não acredito, um sabia da vida do outro. Ora, isso torna a comunicação mais fácil. Isso facilita a comunicação, não é? Mas acontece que nós, em nosso pequeno conhecimento, nós queremos que um espírito, não é, se comunique através de um médium completamente desconhecido, não é? Isso aí cria uma dificuldade muito grande no campo da sintonia. No campo da sintonia, por exemplo, se um filho desencarnado, ele quer se comunicar, a mãe é médium, é muito mais fácil ele comunicar pela sua mãe, que é médium, do que se comunicar por uma outra senhora, que também seja mãe, mas não mãe dele, não é? Por uma outra senhora que seja médium. Não é? Isso é que é mediunidade familiar. E nós, na nossa, vamos dizer, ignorância, né? Nós, na nossa ignorância, falamos assim: não, eu não vou acreditar na comunicação do espírito fulano pelo Beltrano, não, porque eles eram amigos, eles tinham conhecimento um do outro. Ora, então, na verdade, nós não estamos querendo uma comunicação. Nós não estamos querendo um contato. Nós estamos querendo uma prova para nós, uma prova pessoal, uma prova inequívoca da imortalidade. É o que nós estamos querendo. E o que nós estamos querendo, muitas vezes, é até mesmo contra as leis naturais. Nós queremos que um espírito chegue num centro espírita e, através de um médium que lhe é completamente desconhecido, fale a respeito das intimidades da família. A respeito das intimidades da família. Olha, isso na maioria das vezes, quando acontece, é porque o espírito está contando com o auxílio de outros espíritos para fazerem isto, porque esse fenômeno, voltamos a dizer, ele não é fácil. Você, por exemplo, não conhece uma pessoa, você chega para aquela pessoa e já confia a ela a sua intimidade? Não é assim que acontece. Nós vamos voltar logo em seguida conversando sobre o assunto. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração.